Gente, muito obrigado pela sua presença. Eu queria orar com vocês antes da gente entrar no nosso assunto. Nosso Deus, muito obrigado por essa noite que a gente pode separar para refletir sobre assuntos tão importantes para nós. Nós pedimos que Tu nos guies, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua vontade, porque é isso que nos importa. O que o Senhor nos diz, o que o Senhor nos ensina, nos ajuda a compreender. Ajuda os queridos que aqui estão nessa noite e que têm dúvidas sobre esse assunto, que o Senhor quer encaminhar, esclarecer e abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Alguém já disse que é muito fácil a gente mandar os outros fazer o que a gente não fez. Eu estou aqui para dizer a vocês que sexo antes do casamento é errado, mas a minha vida foi uma desgraça nesse ponto. Eu fui criado num lar evangélico, como eu acredito a maioria de vocês aqui, mas aos 16 anos de idade eu saí da igreja, me desviei mesmo. Meus pais me mandaram para os Estados Unidos num programa de troca de estudante, e lá nos Estados Unidos, sem papai, sem mamãe, sem pastor, sem ninguém, completamente solto. Então foi quando eu fumei maconha pela primeira vez, me embriaguei pela primeira vez e fui para sexo pela primeira vez. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei uma pessoa bem diferente daqui tinha saído. Apesar de que era só uma questão de oportunidade, porque lá dentro eu já tinha me desligado do cristianismo aos 15 anos, tinha me desligado emocionalmente. Faltava só uma oportunidade para cair fora mesmo. E aí eu fui para o mundão mesmo. Meus pais de classe média alta. Meu pai me deu um carro quando eu voltei dos Estados Unidos. E eu fui muito para boate, balada, casas de prostituição, fazia viagem, fazia muito racha, né? Apostando corrida, fiz muito depois, fui para motocicleta, me apaixonei por motocicleta até o dia de hoje. E fiz muita coisa que eu não tenho tempo nem desejo de contar aqui para vocês. Mas um dia minha vida mudou, aos 22 anos de idade, completamente destroçado internamente, tendo experimentado de tudo que o mundo pode oferecer. Quando eu digo tudo, eu estou dizendo tudo que o mundo pode oferecer, e não encontrando paz. Finalmente minha mãe me ajuda num momento de crise, e então eu oro a Deus e entrego minha vida a Deus aos 22 anos de idade, lá em Recife, e minha vida mudou daquele dia até o dia de hoje. Então quando estou aqui diante de vocês hoje para dizer que sexo antes do casamento não é uma coisa boa, num certo sentido eu não tenho tanta moral assim, porque eu estou pedindo para vocês fazer uma coisa que eu não fiz. Mas por outro eu tenho, porque eu vim de lá, eu passei por lá, eu posso dizer para você isso aí, com alguns argumentos que eu quero trazer para vocês essa noite. O que eu quero fazer hoje à noite não é bem uma exposição bíblica, mas tentar responder a 9 ou 10 questões que geralmente as pessoas levantam sobre esse assunto de sexo antes do casamento, geralmente em defesa. Hoje é uma coisa muito normal, as pessoas começam a namorar e já 12, 13 anos de idade começam a se relacionar sexualmente com um namorado, depois com outro, tem o ficar também, e outras variações dessa prática hoje tão comum. E naturalmente que isso vai chegando na juventude e na adolescência da igreja. Jovens que foram criados na igreja com padrões cristãos, eles são bombardeados com isso. E a pressão de grupo na escola, o bullying, isso também contribui para que ele se sinta desejoso de pertencer, de não ser discriminado ou não parecer assim o santarrão, o purinho, o quadrado, né? O alienado. Então a pressão é muito grande, mas muito grande mesmo. Um dia desse eu estava conversando com um jovem daqui, que ele me disse que quando começou a namorar, ele foi criado na igreja e quando começou a namorar com uma menina descrente. A menina, com 2 semanas, largou ele e disse: eu não quero namorar com você não, vou procurar um homem de verdade, porque faz 2 semanas nós estamos namorando, você não quis pegar em nada, não é? Você está me respeitando, eu quero um homem de verdade. E ela achou um homem de verdade que deixou ela grávida de um filho e foi embora, não é? Então você pode também achar um homem de verdade. Agora, a grande pressão é que a gente é criado
a gente ouve na igreja a respeito dessas coisas, mas a conversa é outra na universidade, a conversa é outra no trabalho, a conversa é outra na escola, né? Então, é preciso a gente sempre voltar a esse assunto. E aí, não são poucos os jovens que começam a ter dúvidas realmente sobre essa questão do sexo antes do casamento. E eu reuni aqui 9 ou 10 questionamentos mais comuns que eu tenho escutado durante já alguns anos. E eu vou tentar responder aqui, e nós vamos fazer o seguinte: quando eu terminar, eu vou dar tempo e oportunidade para vocês fazerem perguntas. Pode ser que eu acrescente 11 agora aqui na minha lista, né? Que eu tenho 10 e de repente se apareça com a 11ª. Então fica à vontade. Eu sei que esse é o tipo de pergunta que é meio chato de fazer. Do tipo assim, você está com seu namorado de lado e levanta a mão e diz assim, a gente pode beijar na boca? Aí todo mundo vai olhar para o seu namorado, né? Naturalmente. Então você vai fazer assim, para as perguntas não parecerem, entende? Que as pessoas não identifiquem a pergunta com você. Você vai dizer assim, pastor, hipoteticamente falando, imagine um casal, né? Aí todo mundo sabe que não é você, tá bom? Não é você. Então, estamos combinados? Então eu vou responder tentar responder esses 10 questionamentos e no final nós vamos dar oportunidade para vocês então fazerem perguntas. A primeira que eu tenho, o primeiro questionamento, o argumento que eu tenho ouvido é que não há nada na Bíblia que proíba o sexo antes do casamento. Esse argumento vai mais ou menos assim: não tem nenhuma passagem da Bíblia dizendo não farás sexo antes do casamento. Isso é verdade, a gente tem que admitir isso. Mas a Bíblia ensina muita coisa sem ser através de um mandamento proibitivo. Ela ensina muita coisa através de mandamentos positivos. Nós temos dezenas de passagens que expressam essa verdade de que não se deve fazer sexo antes do casamento de outra maneira. E eu relacionei aqui algumas. Por exemplo, aquelas que tem várias passagens na Bíblia que pressupõem que o casamento é o procedimento padrão, legal e estabelecido por Deus para pessoas que desejam viver juntas. Mateus, vamos ver algumas delas aí, você pode conferir na sua Bíblia. Mateus 9:15, por exemplo. Mateus 9:15. Respondeu Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, nesses dias onde jejuar. Jesus foi para casamentos, esteve em casamentos, seu primeiro milagre foi num casamento, e aqui ele usa essa parábola do casamento, perguntando se os convidados para o casamento podem ficar tristes se o noivo está lá presente. Então Jesus está pressupondo a cerimônia do casamento como sendo alguma coisa normal, né? O evento do casamento como sendo alguma coisa normal. Lucas 24:38, a mesma coisa, ele vai usar a figura do casamento como ilustração, mesma coisa em Lucas 12:36, Lucas 14:8, em João 2, de 1 a 2, Jesus, temos o relato de que ele vai para uma festa de casamento, onde ele faz o primeiro milagre. Em 1 Coríntios 7, essa era a passagem que eu queria até ter usado como texto para nós hoje, o apóstolo Paulo diz o seguinte, nos versos de 1 a 3, no verso 9, verso 8, 1 Coríntios 7, 8 e 9, aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Viver abrasado é viver com vontade de ter sexo. A alternativa para viver abrasado é casar, não é ficar, não é masturbar, mas é casar. É isso que ele falou aqui. Então, tem dezenas de passagens como essa na Bíblia que apresentam o casamento como sendo o padrão ou o caminho natural e óbvio para você satisfazer o que a Bíblia chama de abrasar, não é? Eu vi até dizer de um pastor que não estudou direitinho português e ele proibiu o namoro na igreja porque leu aqui, é melhor casar do que viver abraçado. Não pode abraçar. Então proibiu. Essa foi horrível, não foi? Foi horrível essa piada. Vocês desculpem, eu vou selecionar melhor a próxima vez. Próximo vocês vão rir. Então, tem essas passagens que pressupõem que o casamento é o padrão. Tem outras que abençoam o casamento. Lá em Hebreus 13:8 está escrito assim,
bem dito por todos e recebido por todos seja o casamento e o leito sem mácula, né? Seja recebido por todos, seja bem visto, todo mundo tem uma boa opinião deles. Tem passagens, aqui já estou na terceira categoria de passagens, que falam de divórcio, como sendo o término oficial do casamento, como alguma coisa que Deus aborrece e que é permitido em algumas situações. Só pode haver divórcio se houver casamento. Se para acabar o casamento, de acordo com a Bíblia, é preciso um papel oficial chamado divórcio, pressupõe que esse papel está anulando o outro, né? Que essa carta de divórcio que você está dando, ela está anulando alguma coisa antes, né? Um contrato antes, alguma coisa que foi acordada entre as partes oficialmente, a ponto de que é preciso um outro documento legal para poder anular o primeiro. E tem também passagens que proíbem adultério. Isso aqui eu não vou nem dizer, né? Todo mundo sabe, basta entrar no mandamento, não adulterarás. O que é adultério? Adultério é ter relações sexuais fora do casamento. Se o casamento não é uma coisa que Deus ordenou e nem é o padrão de Deus, não faz sentido falar em adultério, né? Não faz sentido falar em fornicação, que é outro tipo de pecado sexual que a Bíblia menciona. Não faz sentido falar de prostituição. Para que essas coisas sejam consideradas erradas, precisa ter uma que é certa. É isso que eu estou dizendo. Então, embora não tenha um mandamento dizendo assim, não farás sexo do casamento, tem dezenas de passagens que vão noutra direção, que nos dizem que o sexo parece ter sido estabelecido por Deus, ou que o casamento parece ter sido estabelecido por Deus como aquele ambiente onde o sexo ou a sexualidade pode ser expressa da maneira correta. Então, essa é a resposta que eu dou para as pessoas que dizem assim, não há nada na Bíblia que proíba o sexo antes do casamento. Não há assim, né, dizendo que não tem. Mas todas essas passagens apontam para o que é correto, para que o sexo seja desfrutado dentro do casamento. Outro questionamento que eu tenho ouvido muito é que casamento é uma conveniência humana. É uma instituição humana que muda de cultura para cultura. Então, não é uma coisa que Deus estabeleceu. Lá no jardim, teve casamento. Deus criou o homem e a mulher e juntou os dois. É verdade, há um aspecto no casamento, não é, que é social, que é cultural e é pessoal. Mas nós não podemos esquecer que foi Deus que criou um homem e uma mulher. Deus os juntou no jardim, disse que seria uma só carne, deu a responsabilidade de constituir família, quando disse multiplicai, e de dominar o mundo. Algumas pessoas dizem, ali não era casamento. É claro que não era no sentido de hoje, porque só tinha Adão e Eva, não tinha um juiz de paz, né? Não tinha, né? Não tinha mais ninguém, tinha só o primeiro casal. Então, muitas coisas no começo, elas foram feitas de maneira provisória e incipiente. E à medida que a raça humana se multiplica e cresce, Deus vai então colocando os limites. É claro que depois de Adão e Eva, os primeiros casamentos foram entre irmãos, não há dúvida disso. Mas logo mais adiante, a Escritura já proíbe o casamento consanguíneo. Então, no início das coisas, nós não podemos tomar as coisas no seu início como sendo um modelo para a sociedade já desenvolvida, a humanidade multiplicada e expandida sobre a Terra. Nós temos que tomar o que Deus nos diz depois que a humanidade se estabeleceu como nós temos hoje, não é? Mas lá no jardim há essa união e essa responsabilidade de constituição de família dada por Deus. Embora o casamento seja realizado de maneira distinta e os rituais e procedimentos sejam diferentes em muitas culturas, se você der uma olhada nas culturas, é bem diferente. Nos Estados Unidos o casamento é de um jeito, aqui no Brasil é de outro. Nos Estados Unidos não tem esse negócio de daminha entrando com um anelzinho na mão. É bem diferente o casamento nos Estados Unidos da nossa cultura aqui, não é?
Se você for comparar na África, onde eu morei com a Minca durante algum tempo, lá também a cerimônia de casamento é outra também, é uma outra realidade. Na Europa também há nuances diferentes da cerimônia do casamento, mas todas elas têm em comum algumas coisas. Que ela consiste num reconhecimento legal da união por quem de direito, seja o rabi, seja o juiz, seja o pastor, seja o patriarca, seja o chefe do clã, quem tem a autoridade civil, eclesiástica, religiosa, precisa do reconhecimento de quem quer que seja. Tem que ser algum contrato que traga implicação para a criação e tutela dos filhos. Essa é uma preocupação para toda a sociedade. O pessoal pergunta, mas para que um contrato de casamento entre duas pessoas? Porque vocês vão ter filhos. E esses filhos vão ter direitos. E se vocês se separarem, vai ficar mais difícil ainda se não tiver um contrato, se não tiver responsabilidades assumidas. Porque vai ter herança, porque tem dinheiro envolvido. Vocês vão comprar propriedade. Então, por tudo isso, todas as sociedades veem o casamento como sendo alguma coisa que tem que ser, como a gente diz aqui, de papel passado, um acordo firmado e reconhecido pela autoridade pública. Porque não é só a questão do relacionamento marido e mulher. Tem filho, tem herança, tem propriedade, tem nome de família, tem uma série de coisas que estão envolvidas nisso aí. Então é muito mais sério, né, casamento, do que só simplesmente morar com alguém. Quando duas pessoas resolvem morar juntas, como se fossem casadas, essa decisão não faz delas pessoas casadas diante de Deus, mas simplesmente pessoas que estão vivendo em imoralidade sexual, mas não são casadas. Uma terceira pergunta que o pessoal faz, uma terceira alegação, é que a legislação de muitos países tem cada vez mais reconhecido as chamadas uniões estáveis. E aqui no Brasil também. A união estável vem sendo reconhecida. Eu não tenho problema com a união estável, se ela representa um contrato legal feito pela autoridade e que dá condições de fazer partilha de bens e direito para os filhos. Está simplesmente mudando o nome de casamento para união estável. Tá? Então, se é isso que a união estável traz e representa, então nós não teremos nenhuma dificuldade com isso, porque no final ela está permitindo isso aí. Pessoas que estão vivendo com reconhecimento público, que assumiram a responsabilidade, que têm um documento, têm um acordo legal com relação à partilha de bens e a situação dos filhos, questão de herança, de propriedade, então é isso que vai fazer o casamento. Aliás, é bom lembrar que a igreja não casa. Quem casa é o Estado. Você tem que lembrar disso, né? Quem casa é o Estado. No Antigo Testamento, o Estado e a igreja era uma coisa só. Abraão era o juiz de paz e ao mesmo tempo o pastor de todo o clã. Ele podia fazer casamentos, que era religioso com efeito civil. Mas no Estado laico como o nosso e da grande maioria da sociedade moderna, a igreja em si não casa, o pastor não casa. Ele pede a bênção de Deus sobre o casamento. Se ele quer fazer um casamento, tem que ir no cartório, assinar um documento em que ele age com poderes de juiz para isso. É o chamado casamento religioso com efeito civil. Quando termina o casamento, ele assina o documento e os pais ou alguém tem 30 dias para levar o papel para o cartório para ser regulamentado. Senão, perde o efeito. E já me aconteceu isso. Eu fiz um casamento, não é como religioso de efeito civil, fui no cartório, peguei a procuração, preenchi tudo direitinho, assinei lá, as testemunhas assinaram e entreguei para o noivo bobão, para ele voltar para o cartório, não é? Passar da lua de mel, voltar para o cartório e entregar lá, porque tinha 30 dias de validade. O que é que aconteceu? Eu tive que casar de novo, né? O bobão esqueceu de levar, ficou tão animado com a lua de mel, né? Que esqueceu, ninguém se lembrou, passou os 30 dias e não estavam casados. Então lá vai o pastor ter que fazer de novo. Dessa vez resolveram fazer sigilosamente no lugar mais reservado, né? Para ninguém estar sabendo o que é que aconteceu. Então hoje, quando eu faço casamento desse tipo, eu entrego o papel para a pessoa mais interessada, a sogra. Estou para ela, né? E a pessoa mais interessada para ela não vai esquecer, né? Ela quer a filha casada, né?
Então ela não vai esquecer, ela vai no cartório no dia seguinte de manhã. Quando abrir lá o cartório, ela está lá. Bom, então, isso para dizer que a igreja em si, ela não faz o casamento no estado laico. Ela pede a bênção de Deus. Se você for no cartório e se casar lá, você já é casado, não precisa o culto na igreja. Tem alguns que dizem que querem ter a cerimônia na igreja, esperar ter a cerimônia na igreja. Amém. Isso aí é uma decisão de vocês, mas saibam que quando vocês vêm para cá, vocês já estão casados. O que o pastor vai fazer é pedir a bênção de Deus sobre a vida de vocês, que Deus abençoe a união e coisas dessa natureza. Lembrem que o casamento é mais antigo do que religião. É mais antigo do que religião. A gente só pode falar em religião depois de Gênesis 3, que religião é exatamente todo aquele processo pelo qual o homem volta para Deus. O homem se separou de Deus em Gênesis 3 e o casamento foi instituído em Gênesis 1 e 2. Então é a instituição mais antiga da humanidade, é o casamento. Antecede inclusive a religião. Então por isso a gente tem que saber que casamento não é só para quem é religioso, para quem é cristão, para quem crê em Deus, mas é uma ordenança divina para a humanidade toda. As pessoas às vezes chegam assim dizendo, pastor, mas tem aquela passagem assim, o que Deus uniu, o homem não separe. Eu acho que meu casamento não foi Deus que uniu. Por isso eu vou me separar. Mas não é isso que aquela passagem está dizendo. Ela está dizendo que quem casa está entrando numa união que Deus aprovou. Todo mundo. Pode ter sido precipitação, pode ter sido a escolha errada que você fez, mas na hora que casou você entrou numa instituição aprovada por Deus. E aí tem que viver as consequências disso aí, aprender a amar. Já encontrei gente assim que diz, pastor, não aguento nem ver o chinelo do meu marido, de tanta raiva que eu tenho dele. Mas você pode aprender a amar seu marido. Amor é uma coisa que você aprende. Paixão você tem ou não, mas amor é uma coisa que você aprende. Você pode aprender a amar o seu marido. Não é interessante que não tem nenhuma passagem da Bíblia, amarás o teu namorado? E às vezes os namorados ficam assim, exigindo, né, fidelidade, amor. Você tem que me amar, está escrito aqui, né? A mulher tem que amar o marido tem que amar a mulher. Mas espera aí, quem é que tem que amar quem? Né? Maridos, amai a vossa esposa. Então o amor, ele é pressuposto para o casamento. Não é o amor que faz o casamento, é o casamento que faz o amor. Então não existe essa de dizer assim, pastor, eu vou acabar meu casamento porque o amor acabou. Essa é a desculpa mais furada do mundo, porque o amor verdadeiro, ele só pode existir dentro do casamento. O que pode haver antes é uma atração, é uma paixão, um início de amor, mas oficialmente amor mesmo é quando você cumpre os seus votos. Amar é você ser fiel à pessoa que você escolheu e a quem você dedicou sua vida. É isso que é amor de verdade. Antes disso, entre namorados é uma boa intenção, é uma atração. É bom que tenha, né? Você não vai casar com quem você não tem química, né? Mas amor mesmo, ele se desenvolve dentro do casamento. Tanto é que Paulo diz lá em Tito que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a quê? A amar os maridos. As mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amar os maridos. Porque para amar marido precisa ser ensinada, viu? Para amar o marido você precisa aprender mesmo, porque não é uma coisa que vem naturalmente, não. É uma coisa que vocês têm que aprender. Minha mulher não teve problema com isso, tá certo? Ela... natural. Quarta alegação. O mais importante é o amor e a fidelidade. Tem muita gente casada infeliz e infiel com o cônjuge. A resposta a isso aí é muito fácil, né? Um erro não justifica o outro. É verdade, tem muita gente casada de papel passado que é infeliz e é infiel. Mas é um erro, é um jogo perigoso você justificar uma falha com outra. Gente casada que é infiel não serve de desculpa para quem quer viver com outra pessoa sem se casar com ela. Além do mais, como é que pode existir o conceito de fidelidade numa união que não tem caráter oficial nem legal, que não teve juramento solene feito diante de Deus e de autoridades constituídas? Mesmo que você e sua namorada façam a cerimônia particular,
onde só vocês dois estão presentes e onde se casem a si mesmos diante de Deus, qual a validade disso? As promessas de fidelidade trocadas por pessoas não casadas têm tanto valor quanto um contrato de gaveta. Tem tanto valor quanto um contrato de gaveta. Não vale. Como é que você pode falar em fidelidade se não tem um acordo, se não tem uma promessa, se não tem algo estabelecido? É bom aqui lembrar que na Bíblia o casamento é constantemente referido como uma aliança. Ezequiel 16, de 59 a 63. Deus é testemunha dessa aliança feita no casamento, a qual também é chamada da aliança de nossos pais, uma referência ao caráter público dessa aliança. Vamos ver aí Malaquias, capítulo 2, de 10 a 16. Vamos começar do 14. Aqui o profeta está dizendo que Deus não está aceitando o culto do povo de Israel. E o povo pergunta, por quê? Verso 14. Perguntais, por quê? Porque Deus não aceita o nosso culto. Aí o profeta responde, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Verso 14. Deus foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. O casamento é aqui referido como uma aliança entre duas pessoas na qual Deus é testemunha. No verso 10, o casamento é mencionado, só que agora com outro nome, olha. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros, está falando aqui no casamento, não é? Homem e mulher desleais um com o outro, profanando a aliança de nossos pais. Por que o casamento é chamado de aliança dos nossos pais? Porque os pais estavam presentes quando essa aliança foi feita. Deus estava presente, por isso ele também é testemunha. Tudo isso aponta para o caráter público, pactual do casamento, sempre referido como sendo uma aliança na Bíblia. Quinto argumento, esse é legal. Pastor, é importante conhecer bem a pessoa antes do casamento. Ninguém compra o carro sem fazer um test drive. Tá bom. Então, já ouvi esse argumento, né? É preciso você conhecer a pessoa antes de casar, se vai dar certo. Agora eu pergunto, em que sentido você ter relações sexuais com seu namorado ou com sua namorada vai lhe dar um conhecimento de que ela serve para casar com você? Embora o sexo seja uma parte importante no casamento, o que faz o casamento funcionar é a capacidade de você tolerar, compreender, renunciar, entregar e compartilhar. E isso você não vai descobrir na cama, não. Se for para a cama com sua namorada ou com seu namorado, você pode descobrir que ele ou ela é boa de cama. Mas não é o desempenho sexual dele ou dela que vai fazer o seu casamento funcionar, não. Sexo representa, se você for contar em minutos, né, durante o tempo de casamento, representa menos de 1% da vida de casado. E os outros? 99%. Dá para descobrir isso num test drive? É bobagem. Não resolve de jeito nenhum. Sabe a história do cara que só descobriu que tinha casado com uma mulher gaga depois que casou? Porque durante o namoro, não é? Depois que casou, descobriu que a mulher era fanha. Durante o namoro, ela não teve nem chance de falar. Tem namoro que é assim, né? Tem nem chance de falar. Então é um preço. Eu disse que ia fazer vocês rir, tá vendo? Então vocês estão rindo agora. Mas essa ainda não foi boa, não. Eu vou achar outra já. Pois é. É importante conhecer bem a pessoa. Esse argumento, ele parte desse equívoco fundamental com relação à natureza do casamento. E no fim, é só mais uma desculpa, né? Para as pessoas fazerem o que elas querem fazer e se justificar. Sexto argumento que eu tenho ouvido é a respeito da graça de Deus. Geralmente o argumento vai assim: nós somos cristãos, fomos salvos pela graça, Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, e Deus não está
ligando para essas coisas, porque são coisas da cultura, enfim, isso faz parte da natureza humana. A vontade sexual é tão natural quanto o desejo de comer, de beber ou qualquer outra coisa. É uma necessidade biológica ou fisiológica, não é? Que nós podemos satisfazer de qualquer maneira. Bom, e aí toma-se a graça de Deus como desculpa para esse comportamento. A verdade é que esse sempre foi o argumento de libertinos ao longo da história da igreja. Já na época da Bíblia, o escritor bíblico Judas, irmão de Tiago, ele enfrentou libertinos, que ele chama assim de pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Está lá em Judas, verso 4. Ele também fala de Balaão. Todo mundo conhece a história do profeta Balaão no Antigo Testamento, que ensinava os inimigos do povo de Deus a armar ciladas para que eles comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem prostituição. E Judas fala também da profetisa prostituta Jezabel, que seduzia os cristãos a praticar a prostituição e conhecer as coisas profundas de Satanás. Aliás, isso aqui não é Judas não, isso aqui está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versos 14, 20 e 24. Então, desde cedo na igreja apareceu gente dizendo assim, o cristão pode tudo. Se a salvação é pela graça, ela não é pelas obras. Se não é pelas obras, não importa o que nós fizermos, não importa a nossa conduta, Deus vai nos salvar de qualquer maneira. Já tiraram do ar, mas tinha um site no Orkut, no antigo Orkut, eu acho que ele migrou depois para o Face, eu não sei se existe agora, mas tinha o nome Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas não era um site oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas era foram pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil, que eram libertinos, que fizeram esse perfil, Igreja Presbiteriana do Brasil, e lá eles defendiam abertamente o sexo antes do casamento, as práticas homossexuais, o crente viver em balada, viver em boate, e o argumento sempre era esse: Deus é amor, Deus é gracioso, a cultura é uma coisa boa, é uma coisa que Deus criou para a nossa alegria, nós podemos participar disso, se a gente for fiel, se a gente tiver amor uns aos outros, então nada disso vai de fato importar para a nossa salvação. A verdade é que a Bíblia toda, ela diz que Deus nos salva, não é só da culpa do pecado, mas Deus também nos salva de determinados comportamentos. A salvação é mais completa do que simplesmente perdão, mas é também mudança. E onde não há mudança, você não pode falar de perdão, que houve perdão, porque essas coisas andam todas juntas. A graça de Deus é o poder pelo qual Ele muda a minha vida, e não uma desculpa para que eu continue a viver como eu vivia antes, mas representa uma mudança radical. A graça de Deus não é uma graça barata, ela custou um alto preço, o seu Filho Jesus Cristo. Eu não creio que Jesus Cristo morreu por você para que você viva do jeito que você quiser. Esse aqui, esse é magistral, quem inventou isso aqui. Ele diz assim: o casamento de Isaac e Rebeca foi simplesmente terem tido relações na tenda sem nenhuma formalidade. E aqui eles citam aquela famosa passagem de Gênesis 24, 67. Isaac conduziu Rebeca até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, e assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Todo mundo conhece a história de Isaac e de Rebeca, né? Abraão estava velho e mandou o empregado buscar uma noiva para o seu filho Isaac. E o servo foi e trouxe Rebeca. E aí eles estavam voltando e Isaac estava passeando no campo. E aí ele olha e vê aquela caravana chegando. E aí o servo chega e diz: essa aqui é Rebeca. E aí então Isaac toma Rebeca, leva para a tenda de Sara e tem relações com ela, e ela se torna sua mulher. E aí o argumento é o seguinte: não teve casamento, não teve cerimônia, não teve nada. O que casou os dois foi que eles tiveram relações sexuais na tenda, e aí se tornaram marido e mulher. Precisa mais do que isso?
Eu acho que quem pegou essa desculpa nunca leu o Gênesis 24 todo, né? Porque olha a história, vou dizer a história direitinho. Abraão chama o servo e diz para ele: vai procurar uma mulher para o meu filho. O que é que se chama isso? Procuração. Abraão era o líder, patriarca, e ele concede autorização para que o seu servo vá procurar uma esposa. Até hoje a gente se casa por procuração. Meu irmão se casou por procuração. Ele estava no Japão fazendo mestrado em engenharia de pesca e a noiva dele estava aqui. Então ele passou a procuração para um primo nosso que casou, né, no cartório com ela e ficaram legitimamente casados. Quando ele voltou do Japão, então eles tiveram a lua de mel. Então esse sistema de procuração ele é muito antigo. O que Abraão fez foi dar ao seu servo Eliezer uma procuração. Esse servo vai, chega lá na Mesopotâmia e na terra da família de Abraão. Todo mundo conhece o episódio em que ele encontra Rebeca. Rebeca estava lá. Diz lá o texto que Rebeca era pastora de ovelhas. E naturalmente essa é a base hoje para ter pastora, né? É a base, né? Está dizendo lá que Rebeca era pastora de ovelha. Então essa é a base para você ter pastora. Esse argumento eu ouço direto, né? Ouço direto esse argumento. Bom, mas pastor ou não, já estava Rebeca, né, ali dando água ao seu rebanho. E aí então o servo chega, aí pergunta quem ela é, descobre que ela é do parentesco. E aí na hora o que é que o servo dá para ela? Tira presentes, tira pendentes para a orelha, para o nariz, que é assim que usava, que nada mais é do que o quê? O que é que a gente faz quando quer o compromisso? Não é? Ele, como procurador, ele diz: olha, já estou te dando esses presentes aqui, que são um sinal da intenção do servo do meu Senhor. Próximo passo, quero conhecer tua família. Chega na família, conhece Labão e diz: olha, eu vim aqui para buscar essa moça para casar com o filho do meu patrão. Não é? Aí o patriarca, que é Labão, pergunta para ela: você quer ir? Lembra alguma coisa? Aceita esse homem como legítimo marido? Não é? Lembra alguma coisa? Ela diz: eu quero sim, eu aceito. Ele diz: então vai com a bênção. E Labão abençoa. O que aconteceu ali? Quer mais formal do que isso? Público, com sinais, os pendentes, com a permissão da moça em público, com a bênção da família. Ou seja, quando o servo traz Rebeca e ela encontra com Isaac, quem ela encontrou ali e com quem ela foi para a cama foi com seu legítimo esposo. Seu legítimo esposo, está tudo ali, todos os elementos do casamento estão ali. Então não vem com essa, né? Lê o texto fora de pretexto texto fora de contexto é pretexto. Na hora que você tira do contexto, ele vira um pretexto. Então não resolve. Estou chegando no fim, gente. 8. Oitava desculpa. Essa daqui eu acho que eu já vi com vocês. A gente que diz que a Bíblia não ensina a necessidade do casamento formal. Eu peguei só 32 passagens aqui. Eu vou ler algumas. Não. Deuteronômio 7, Gênesis, Daniel, Mateus, João, 1 Coríntios 7, 27. Estás livre de mulher, não procures casamento. Caso não se domine, que se case, porque é melhor casar do que viver abrasado. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Lembra que encontrou a mulher no poço? A mulher respondeu a Jesus: eu não tenho marido. Porque Jesus disse: vai chamar o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Aí Jesus diz: você disse bem, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e o que tens agora não é teu marido. Opa, peraí. Ela teve 5 maridos, mas o que ela tinha agora não era marido. Qual era a diferença entre esses 6? Por que 5 tinha sido marido e esse não era? Resposta: porque ela tinha casado com os 5 e esse era um amante. Não era casado não era casada com ele. E aí não vou ler as passagens todas, mas está cheio de passagens na Escritura falando a respeito do casamento.
Vou para a última agora. A última diz mais ou menos assim. A abstinência sexual defendida pelos cristãos provoca nos jovens evangélicos traumas e neuroses. Ou seja, passar a adolescência e a mocidade sem ter relações sexuais faz com que os evangélicos fiquem traumatizados, perturbados mental e espiritualmente, reprimidos e recalcados. Já ouviram esse argumento? Sim. Evangélico, quer dizer, o cara passa a adolescência e a mocidade, não tem relação sexual, o cara fica doido. O cara fica ali se controlando, reprimindo, o cara é um vulcão, né, com a tampa em cima assim, né, prestes a explodir. E aí vem a neurose, vem a neura, né, vem o trauma, todas aqueles problemas psicológicos e tudo, e acaba, e alguns dizem assim, que os hospícios estão cheios de evangélico. Bom, essa ideia, ela parte de um pressuposto errado a respeito dos cristãos conservadores como nós. E nós não somos contra o sexo, em momento nenhum. Ao contrário, nós consideramos o sexo como sendo uma bênção de Deus. É uma coisa que Deus fez para nossa alegria. E porque é uma coisa tão preciosa e mexe com tanta coisa da nossa vida, Deus cercou o sexo com proteção, com uma cerca, para que ele pudesse ser desfrutado da maneira correta e da forma correta, abundantemente e plenamente, dentro do casamento, com a pessoa com quem você se comprometeu, com quem você vai construir sua vida e a quem você vai se dedicar somente. Então o sexo é uma bênção. O livro de Cantares, por exemplo, é um livro que exalta o relacionamento sexual entre marido e mulher. Lá em Provérbios tem uma passagem como essa: seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, coça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. Está na Bíblia. Então dizer que a gente é contra o sexo, né? Então é uma caricatura dos evangélicos que esse pessoal faz para depois nos acusar daquilo que nós não estamos dizendo. O que a gente é contra, o que nós somos contra é o sexo fora dos limites que Deus colocou. Nós também não acreditamos que o sexo é só para procriação, porque de vez em quando tem gente que chega assim: os evangélicos só acreditam em sexo para procriação. Quem acredita nisso é a Igreja Católica, mas não os evangélicos, não nós. Nós cremos que o sexo também é para a alegria do casal. Também não somos contra planejamento familiar e uso de meios preventivos da gravidez, desde que não sejam abortivos. Mas nós não temos problema com isso, com prevenção, planejamento familiar. Vemos o sexo como sendo uma bênção a ser, é um meio de comunicação poderoso no casamento e deve ser feito da maneira correta, com alegria. O sexo é uma bênção, desde que usado dentro dos limites colocados pelo Criador. Agora, para esse argumento aqui ser verdadeiro, de que coibir ou inibir a prática sexual durante a adolescência e a juventude, nós teríamos que fazer uma pesquisa que mostrasse que existe uma relação direta de causa e efeito entre abstinência antes do casamento e distúrbios mentais, neurose, coisas assim. Eu acho muito difícil alguma pesquisa provar isso. Da mesma forma, nós teríamos que fazer uma pesquisa que mostre que aqueles jovens que praticam sexo antes do casamento, eles são equilibrados, sensatos, sábios e inteligentes. Tá? Vocês acham que alguma pesquisa vai demonstrar isso? Também acho que não. Pode até ser que prove o contrário. Pode ser que a pesquisa prove que os tarados, estupradores e maníacos sexuais são aqueles que começaram cedo a ter relação sexual, vendo pornografia e fazendo de tudo. Talvez a pesquisa mostre isso. Aliás, já tem pesquisa que mostra que estuprador geralmente é viciado em pornografia e abuso sexual desde cedo. Aqui, pesquisa por pesquisa, eu quero mencionar a pesquisa da doutora Ann Meyer, da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Para quem quiser depois, eu posso passar os dados bibliográficos corretamente. Ela fez uma pesquisa que mostrava que
que a autoestima baixa e a depressão em garotas que haviam iniciado as relações sexuais entre 15 e 17 anos, sem relacionamento afetivo ou romântico, isso estava ligado, as duas coisas estavam ligadas. O que é que ela fez? Ela fez uma pesquisa sobre depressão e baixa autoestima. Ela descobriu que a faixa etária mais afetada era de meninas que começaram a ter relações sexuais dos 15 aos 17 anos sem relacionamento afetivo ou romântico. É o ficar. Sexo por uma noite, com muitos parceiros. E nessa pesquisa da Anne Meyer, ela documentou isso aí, que o grupo de risco de depressão e baixa estima era exatamente o grupo de meninas que começaram a ter relações aos 15 anos de idade sem relacionamento afetivo ou romântico. Agora, eu não estou mentindo, não vou mentir para vocês. Se você toma a decisão de se preservar até o casamento, vai ter briga. Você vai ter briga. Se você toma a decisão, especialmente os homens, especialmente não, homem e mulher, rapaz e moço, eu vou ficar virgem até o casamento. A palavra virgem parece até, quase que peço licença para usar a palavra virgem hoje, né? Ninguém se ofenda, por favor. Então, se você disser assim, eu quero ficar virgem até o meu casamento, homem ou mulher, se prepare porque a briga vai ser grande, não é? Você vai ter que lutar contra a tentação, porque ficar virgem não é só não ter relações sexuais, né? A virgindade mental também é muito importante. Então essa luta que você vai ter contra a natureza carnal, isso aqui eu posso lhe garantir, vai ter luta, mas essa luta ela não vai provocar trauma, neurose, recalque ou distúrbio em você. Ao contrário, ela vai ensinar você a ser paciente, perseverante, amar a pureza, apreciar a virtude e saber o que é que significa tomar a cruz e seguir Jesus. Então essa sua decisão vai lhe ensinar isso aí, mas você ficar traumatizado, lhe garanto que você não vai ficar. Os que não querem tomar o caminho da cruz, eles entram pela porta larga e vivem para satisfazer seus desejos e instintos. Estas são as desculpas mais comuns que eu tenho ouvido e que eu tentei trazer aqui para vocês. Falando agora positivamente, eu quero dizer algumas coisas para encerrar e dar oportunidade para perguntas. Primeira, embora Deus tenha estabelecido o casamento como sendo o padrão normal dele para a raça humana, você não é obrigado a casar. Casamento não é para todos. Casamento é quase que um dom. Paulo fala do casamento como um dom em 1 Coríntios 7. E Jesus uma vez disse assim, isso não é dado a todos. Não é dado a todos. Eu tenho para mim que tem gente que teria sido mais feliz se tivesse ficado solteira. Tem gente que não tem queda para casamento. Gente, casamento você vai dividir escova de dente, o cara ronca. Só estou dizendo uma coisa que ele faz, ronca, né? Tem outras. Você vai dividir seu espaço com essa pessoa, tá certo. Você não vai ter mais liberdade para você fazer o que fazia antes. Amigos vão ser restritos agora, você não vai. Então, não é todo mundo que está pronto para casar. Vocês vão ter que discutir tudo, chegar em acordo. Tem gente que não é boa para chegar em acordo, ou é do jeito que ela quer ou não é. Então, para casar, você tem que saber chegar num acordo, você tem que saber ceder, tem que saber compreender, você tem que aprender a engolir sapo, mosca, crocodilo, o que for. Tem que aprender a engolir isso, que nem sempre vai ser do jeito que você quer. Não vai. Então, tem gente que vai ser mais feliz se ficar solteiro. E eu quero aqui, estou agora falando para os jovens, quero pedir perdão a vocês. Toda vez que a igreja brincou com vocês, ou tirou onda dizendo assim, já 18 anos, né? Tem namorado, né? Aí quando você faz 25 anos, diz assim, vai ficar para titia. Quando faz 30 anos e não casa, deu o último tiro na macaca. Né? Quero pedir perdão pela pressão que a igreja fez em cima de você. Quero pedir perdão pela pressão que os pais fizeram em cima de você e pelos seus colegas fizeram em cima de você. Casamento não é o caminho obrigatório para você. Você pode ser solteiro e feliz. E quando eu falo solteiro, é solteiro celibatário, não é pulando a cerca não. É solteiro celibatário
existe uma alegria nisso, existe uma satisfação e uma plenificação em pessoas que são solteiras, castas, extremamente felizes com sua vida de solteiro. A satisfação ou o desejo de companhia é satisfeito pelos amigos. É possível você ter amigos íntimos com quem você compartilha a sua vida, conta seus problemas, com quem você chora e tudo, tá? Não precisa casar para isso, se o que você quer realmente é esse tipo de coisa. Então essa é a primeira coisa que eu tenho que dizer: casamento não é obrigatório. Segundo, a sua melhor opção é casar com um rapaz que seja crente ou com uma moça que seja crente. Embora no Brasil a proporção de mulheres é bem maior do que de homens, e isso também é verdade dentro da igreja evangélica, mas sempre Deus acaba dando oportunidades e mostrando alguém. E não se precipite, se não aparece um rapaz crente ou uma moça crente, isso não é um sinal de Deus dizendo: eu estou liberando você para casar com descrente. Pode ser que Deus esteja dizendo: eu estou liberando você para ficar solteiro. Pode ser que Ele esteja dizendo: estou liberando você para ficar solteira ou para ficar solteiro, já que casamento não é a única alternativa que você tem na vida. Então, espera, procura, né? Tem muito acampamento no Palavra da Vida e acampamento de outras igrejas, né? Pode ficar à vontade, não vou prender ninguém nos acampamentos daqui, vocês podem sair à vontade para procurar, né? Ora com um olho e com o outro fica olhando assim, tá? Fecha um olho e o outro você fica procurando, tá bom? São essas duas coisas que eu quero dizer. Para os namorados, alguém me pergunta assim: pastor, qual é a linha, né? Qual o limite? Geralmente quem faz esse tipo de pergunta é porque quer andar em cima, né? Quer andar em cima do limite, não é? Eu acho que o limite é aquele ponto em que você começa a estimular ou sentir desejos que não podem ser legitimamente satisfeitos a não ser dentro do casamento. Não sou do tipo que vai dizer assim: não pode nenhum contato físico, mas o problema do contato físico é que ele, dependendo da intensidade, ele vai provocar desejos que você não vai poder satisfazer. E aí a tentação vem, e ela não é fraca não, ela vem para valer mesmo. Por isso é melhor ter regras claras, e as moças, eu acho que elas deveriam ajudar os rapazes nisso aí, colocando regras muito claras a respeito disso. Os homens são ruins de regra, eu digo para você, mas você pode ajudar colocando regras, tá? Pode ajudar colocando regras. Ajuda também se você se vestir com um pouquinho mais de modéstia. Ajuda também seu namorado, tá? Em vez, que na minha época o pessoal usava, lembra, a maxi saia, lembra da maxi saia? Tá. Depois veio a midi, lembra da midi? Era assim. Depois veio a mini, lembra, da mini? Depois a micro, e hoje é a pra quê, né? Pra que saia? Pra quê? Então, moças, os rapazes se inflamam pelos olhos, tá? Estou revelando o segredo aqui, é pelos olhos. Eu sei que vocês gostam de ouvir, mas eles é pelos olhos. Então, ajude o coitado dos rapazes. Tem rapaz que quando vai encontrar a namorada, ele vai orando assim: Senhor, cega teu servo, porque... Né? Então, ajuda se você se vestir com modéstia, tá? Vestir com modéstia. Você não vai querer uma pessoa que quer casar com você só por causa da sua anatomia, mas pelo que você é. Mas às vezes a sua anatomia está falando muito mais alto do que a sua personalidade, especialmente quando você destaca isso. Então seja discreta. Você pode ser bonita e discreta ao mesmo tempo, não precisa ser sensual, tá certo? Isso vai ajudar muito os rapazes. Agora, rapazes, é a última palavra para você.
problema todo é pornografia, não é mesmo? Pornografia está em todo lugar. Eu era extremamente viciado. Extremamente viciado. Vocês não têm ideia, numa época em que não tinha internet, na época que era Super 8. Eu era extremamente viciado nisso aí. Na época que você ia para a banca de revista comprar revista pornográfica lá e você ia olhando para ninguém ver você comprando revista pornográfica na banca de revista. Eu me converti aos 22 anos, eu lutei muito tempo depois de crente contra isso. Lutei muito tempo depois de crente contra isso. E é uma luta infernal, porque até hoje, vou fazer 60 anos o ano que vem, eu tenho ainda imagens da minha cabeça que eu vi aos 18 anos de idade. Gravado com ferro e fogo. Atrapalha o casamento, atrapalha o desejo sexual, mistura as coisas, compara a sua esposa indevidamente com pessoas que você viu, modelos que você viu. Você vai querer que sua esposa faça coisas que você viu, vai envergonhá-la, vai constrangê-la. Uma mulher crente, temente a Deus, você vai constrangê-la. Certo? Então, rapazes, ou você acaba agora, esse é o vício de pornografia, ou isso vai lhe atrapalhar o resto da vida. Até hoje eu recebo para conversar com gente que tem problema no casamento por conta de pornografia. Gente casada há muito tempo. Começa agora na idade de vocês. Então, é uma coisa com a qual você não pode ter piedade. Você mata no nascimento. Se você não se controle, dê esse seu telefone, quebre seu laptop, né? Mas tome uma posição radical. O que é que você acha que Jesus estava dizendo quando ele disse assim: se o teu olho direito te escandalizar, arranca. Se a mão direita faz você e o pé faz você tropeçar, corta. É claro que ele estava falando metaforicamente, mas o princípio é claro. Você tem que tomar uma posição radical. Tolerância zero. E sabe às vezes onde é que começa a pornografia? Ela não a atração ou o desejo não é com a coisa explícita. A seminudez, a sensualidade de novelas, de determinados filmes. Não precisa o nu, mas a intimação do nu. A seminudez, ela provoca mesmo. E aí você quer ver o resto. Então tem que ser radical. Senão não vai conseguir. Nós estamos aqui para ajudar. Os pastores da igreja, estamos para ajudar. Não tenha vergonha de vir conversar conosco, nós já passamos por isso, já sofremos por isso, nós vamos saber entender você. Se você está precisando de ajuda, teremos todo prazer em ajudar, mas o importante é que isso se resolva. Amém? Nós vamos orar e depois vamos passar para o período de perguntas. Nosso Deus, muito obrigado pelo sexo, muito obrigado que o Senhor nos abençoou com essa comunicação física tão profunda, rica, prazerosa. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a esperar o momento do Senhor, a pessoa certa. Ajuda esses jovens que desejam casar, orienta-os no seu namoro, no seu relacionamento. E também, ó Deus, reconstrói aquelas vidas que já estão quebradas, porque o Senhor é poderoso para fazer isso. Em nome de Jesus. Amém.